O mandril, Mandrillus sinks, é um grande macaco do Velho Mundo nativo da África Central Ocidental. É um dos mamíferos mais coloridos do mundo, com pele vermelha e azul no rosto e na parte posterior. A espécie é sexualmente dimórfica, pois os machos têm um corpo maior, presas caninas mais longas e cores mais brilhantes. É o maior macaco do mundo. O mandril é um onívoro. A base de sua dieta consiste em plantas, das quais ele consome mais de 100 espécies. Um estudo descobriu que a dieta do mandril é composta por frutas, 50,7%, sementes, 26,0%, folhas, 8,2%, medula, 6,8%, flores, 2,7%, e matéria animal, 4,1%, com outros alimentos representando os restantes 1,4%. Durante a estação chuvosa, os mandris forrageiam na floresta contínua, quando as frutas estão mais disponíveis, enquanto na estação seca eles se alimentam em florestas galerias e nas bordas das savanas e florestas. As frutas preferidas do mandril incluem as das espécies de cajueiros Pseudospondias microcarpa, das espécies de café Naucleia de Derrichi e das espécies de Psorospermum febrifugum. Os mandrios consomem mais sementes do que muitas outras espécies de primatas. Os machos adultos de mandril são um dos poucos primatas capazes de quebrar a casca dura das sementes de Deuterium microcarpum. Para a vegetação, eles preferem comer folhas jovens, brotos e medula de plantas monocotiledôneas. Em particular, os mandrios consomem folhas das setas Almania liebresciana e Trasphinium brownianum, bem como a medula de plantas de gengibre, como Renealmia macrocolia e espécies do gênero Aframomum. Também são conhecidos por consumir cogumelos. A maior parte da dieta do mandril é composta por invertebrados, especialmente formigas, cupins, grilos, aranhas, caramujos e escorpiões. Eles também comem pássaros e seus ovos, sapos e roedores. Os mandrios foram registrados caçando vertebrados maiores, como filhotes de duikers. Essas presas são mortas com uma mordida na cabeça, seguida pela retirada das patas traseiras e abertura da barriga. Os indivíduos podem cooperar na caça e compartilhar as presas. Os mandrios são principalmente diurnos e ficam acordados cerca de 10 horas por dia, desde a manhã até o entardecer. Eles costumam escolher uma árvore diferente para dormir todas as noites. Os mandrios foram observados usando ferramentas. Em cativeiro, eles usam gravetos para se limpar. Na natureza, os mandrios parecem viver entre 12 e 14 anos, mas os indivíduos em cativeiro podem viver de 30 a 40 anos. Os mandrios vivem em grandes supergrupos ou hordas que podem conter centenas de indivíduos. Esses grandes grupos são relativamente estáveis e não parecem ser reuniões de grupos menores. No Parque Nacional de Lopé, no Gabão, foram encontradas hordas de mandrios com uma média de 620 indivíduos, e alguns grupos eram tão grandes quanto 845, tornando-os possivelmente os maiores grupos coesos de primatas selvagens. Outro estudo em Lopé descobriu que uma horda de 625 mandrios era composta por 21 machos dominantes, 71 machos menos dominantes e subadultos, 247 fêmeas adultas e adolescentes, 200 filhotes e 86 filhotes dependentes. Uma horda de mandril com cerca de 700 indivíduos no norte de Lopé tinha uma área de vida total de 182 km², dos quais 89 km² eram habitat adequado. O supergrupo ocasionalmente se divide em 2 a 4 subgrupos antes de se reunir novamente. Outro estudo de 15 meses de um grupo de 120 membros encontrou uma área de vida de 8,6 km² com uma distância média percorrida de 2,42 km por dia. As hordas consistem em grupos familiares matrilineares, e as fêmeas são importantes para manter a coesão social. Conexões sólidas com seus parentes podem levar ao apoio durante conflitos, maior taxa de sobrevivência da prole e maior longevidade das fêmeas. Fêmeas dominantes ocupam o centro da rede do grupo, e sua remoção resulta em menos conexões sociais no grupo. A posição social de uma mãe mandril pode contribuir para a posição social de seus filhos, tanto fêmeas quanto machos. Machos maduros não são membros permanentes de hordas, mas se juntam quando as fêmeas ficam sexualmente receptivas e saem quando seu ciclo sexual termina. Como resultado, a coloração do macho mandril pode ser destinada a atrair atenção em uma estrutura social sem relacionamentos de longo prazo entre parceiros.
Machos de maior posição social são encontrados no centro de um grupo social, enquanto machos de menor posição são mais propensos a ocupar a periferia. As fêmeas têm algum controle sobre os machos, e coalizões podem expulsar um macho indesejado de um grupo. Fora da estação de reprodução, acredita-se que os machos levem uma vida solitária, e grupos de machos solteiros não são conhecidos. Tanto machos quanto fêmeas de mandril esfregam e marcam árvores e galhos com secreções de suas glândulas peitorais, embora os machos, especialmente os machos dominantes, marquem mais do que as fêmeas. As substâncias químicas nas secreções sinalizam o sexo, idade e posição social do indivíduo. A marcação de cheiro também pode servir a uma função territorial. Machos alfa em cativeiro marcam os limites de seus recintos. Os mandrios se limpam mutuamente, mesmo quando não há benefício em fazê-lo. Durante a limpeza, os subordinados preferem escolher outros mandrios por trás, a fim de minimizar o contato visual e ter mais tempo para fugir se o indivíduo dominante atacar. Os indivíduos que recebem a limpeza tentarão manobrar o limpador para escolher áreas mais arriscadas. Os machos dominantes ou alfa de mandril têm mais sucesso no acasalamento. Ao obter status alfa, os machos desenvolvem testículos maiores, pele facial e posterior mais vermelhos, mais secreção das glândulas peitorais e lados e nádegas mais gordos. Quando um macho perde a dominância, essas mudanças fisiológicas são pelo menos parcialmente revertidas. A cor azul da pele facial é mais consistente em brilho. Machos de posição social mais alta tendem a ter mais contraste entre as cores faciais vermelha e azul. Devido à distribuição de gordura, os machos dominantes também são conhecidos como machos gordinhos, enquanto os machos subordinados são conhecidos como machos magros. O comprimento das presas também está relacionado à dominância, e os machos são menos propensos a gerar descendentes quando suas presas têm menos de 30 milímetros. Em alguns indivíduos, o desenvolvimento de características sexuais secundárias é suprimido em resposta à competição com outros machos. Os machos de mandril tendem a estabelecer a dominância com vocalizações e expressões faciais, em vez de lutar. O acasalamento ocorre principalmente durante a estação seca, com o pico da ovulação das fêmeas entre junho e setembro. Fêmeas receptivas têm inchaços sexuais em suas nádegas, e a coloração facial vermelha pode comunicar idade e fertilidade. Os machos também parecem detectar o estado reprodutivo de uma fêmea usando o órgão vomeronasal, conhecido como resposta de Fleming. Machos dominantes tentam monopolizar o acesso às fêmeas por meio do acasalamento, o que envolve o macho cuidando e copulando com uma fêmea por dias. Machos dominantes tendem a gerar a maioria das proles, mas têm menos capacidade de monopolizar o acesso às fêmeas quando muitas fêmeas entram no cio ao mesmo tempo. Um macho subordinado também tem mais probabilidade de ter sucesso reprodutivo se for parente próximo de um macho alfa. Uma fêmea no cio tende a permitir que os machos mais coloridos se aproximem dela e toquem sua perineia, e é mais propensa a acariciar e cortejar. A fêmea sinaliza sua disposição para acasalar posicionando as nádegas em direção ao macho. A cópula dura no máximo 60 segundos, com o macho montando a fêmea e fazendo movimentos pélvicos. A gestação do mandril dura em média 175 dias, com a maioria dos nascimentos ocorrendo entre janeiro e março, durante a estação chuvosa. Os intervalos entre os nascimentos variam de 184 a 1159 dias, com uma média de 405 dias, e tendem a ser mais curtos em fêmeas de posição social mais alta. Os filhotes nascem com um peso médio de 640 gramas e são principalmente despidos com alguns pelos brancos e uma mecha de pelo escuro na cabeça e ao longo da coluna. Ao longo dos próximos 2 ou 3 meses, desenvolvem sua cor de pelo adulta no corpo, membros e cabeça, enquanto o rosto e focinho de cor da pele escurecem. Filhotes dependentes são carregados nas barrigas de suas mães. Os jovens são normalmente desmamados por volta dos 230 dias de idade. Os machos se tornam mais sexualmente dimórficos entre 4 e 8 anos de idade, período em que as fêmeas já estão começando a dar à luz. Os machos começam a sair de suas hordas após atingirem 6 anos de idade. As fêmeas atingem o tamanho adulto por volta dos 7 anos, enquanto os machos o fazem aos 10 anos. Os mandris se comunicam com várias expressões faciais e posturas. Exibições de ameaça envolvem olhar com a boca aberta, geralmente em combinação com movimentos de cabeça, batidas no chão e pelos eriçados.
Esses gestos são geralmente realizados por indivíduos dominantes em relação a subordinados, que respondem com caretas de dentes descobertos, sinalizando medo e agressão. Tanto fêmeas jovens quanto de baixa posição social mostram submissão e ansiedade com um bico de cara de pato. Intenções de brincadeira são comunicadas com uma expressão relaxada de boca aberta. Machos que se aproximam de fêmeas exibem um sorriso ou rosto de dentes à mostra silencioso e fazem estalos com os lábios. Esse comportamento também pode ocorrer com ranger de dentes. Os mandris também produzem várias vocalizações, tanto para longas quanto curtas distâncias. Durante movimentos de grupo, machos adultos produzem grunhidos de 2 fases e rugidos de uma sílaba, ambos equivalentes ao latido varrou dos babuínos. Outros membros do grupo produzem canto, que dura quase 2 segundos e começa como uma vibração e transição para um som harmônico mais longo. Vocalizações de curta distância incluem o iak, um chamado agudo, repetitivo e pulsante feito por todos os indivíduos, exceto machos adultos e feito em situações tensas. Os mandrios também podem grunhir durante encontros agressivos. O crescimento de alarmes é usado para expressar leve alarme, enquanto alarmes intensos são feitos sob a forma de um curto chamado agudo de 2 sílabas, conhecido como alarme K. Um som K agudo e alto é produzido por razões desconhecidas. Gritos são um sinal de medo e são feitos por indivíduos em fuga, enquanto o gemido, uma espécie de gemido ou ronronar, é feito como forma de apaziguamento ou frustração entre fêmeas e jovens. As vozes individuais são mais semelhantes entre animais relacionados, mas mandris não relacionados podem ter vozes semelhantes se interagirem regularmente.